Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre um livro em quadrinhos. Mariquinhas, Crime e Resistência Feminina na São Luís do Maranhão de 1873. Para tratar sobre o assunto, recebemos Nila Michele Bastos Santos. Ela é doutora em História pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, e autora da pesquisa que originou o livro. Nila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Borges. É uma honra estar aqui na universidade, também foi minha casa. Eu me formei aqui no curso de História na Universidade Federal do Maranhão. Fiz mestrado também pela Universidade Federal do Maranhão, todos em História, né? E, como você falou, sou doutora em História pela UEMA, o primeiro doutorado profissional do Brasil em História foi o doutorado da UEMA, e a gente faz tanto uma pesquisa densa quanto um produto. E foi do produto que nasceu o livro. Mariquinhas, obra que nasce de uma pesquisa em história que investiga aí a busca feminina por justiça, isso no conhecido crime do desembargador Pontes Visgueiro, e recoloca no centro a vítima, Maria da Conceição, a Mariquinhas, e as mulheres que lutam para esclarecer seu assassinato. Para começar, o crime do desembargador é muito conhecido na história do Maranhão, mas a vítima costuma ser apagada, colocada no ostracismo. Quem foi Maria da Conceição, a Mariquinhas, e o que levou a colocar a história dela no centro da sua pesquisa, das suas investigações? Bom, durante a tese, meu objetivo era estudar violências de gênero no século XIX. É importante dizer que o termo violência de gênero não existia, mas eu gostaria de buscar e explicar que aquela prática já existia e que foi tão cotidiana que nos obrigou a criar a categoria violência de gênero. Então, durante a pesquisa, eu acabei me focando no crime do desembargador Pontes Visgueiro, e foi um crime assim tão denso, né, que eu acabei focando apenas neles e criando uma micro-história. Foi o que aconteceu no crime. O desembargador Pontes Visgueiro era um homem sexagenário, branco, escravocrata, da elite maranhense, embora ele fosse alagoano. E Maria da Conceição era uma jovem de aproximadamente 15, 16 anos quando foi assassinada. O desembargador explica em uma carta dizendo que ele a conheceu com 9 anos, mas que só começou a se relacionar com ela um ano antes do crime, ou seja, provavelmente com 14 ou 15 anos. E aí, durante mais ou menos um ano, eles ficam junto entre idas e vindas, até que ela decide terminar este relacionamento, não quer mais ele, e ele começa em um processo de obsessão. Ele viaja durante 3 meses para o Piauí, lá ele contrata uma espécie de jagunço, traz com ele, e lá ele compra clorofórmio, e ele vai fazendo uma série de preparações. Quando ele chega em São Luís, ele manda fazer um baú de madeira e um baú de zinco, para o baú de zinco ser encaixado no baú de madeira. E aí, durante 10 dias, aproximadamente, ele começa a chamar Mariquinhas para sua casa, né? Maria da Conceição tinha o apelido de Mariquinhas, também era chamada de Mariquinhas Devassas, porque ela era uma mulher livre. E quando ela resolve ir, porque ela é atraída porque ele diz que tem um presente para ela. Mas ela não vai só, ela vai com a amiga. E é isso o primeiro elemento que a gente vê ao longo da historiografia, a exclusão desta amiga. Então, na historiografia, o crime fica todo em torno dele, ela como vítima, mas subnotificada. Mas ela vai até o sobrado dele com a amiga, que é a Tereza, e ali ela fica alguns minutos, ele manda a Tereza embora, atrai ela ao segundo andar. Lá ele, com a ajuda do jagunço, que se chamava Guilhermino agarra o pescoço dela, ele vem, e agora algumas cenas fortes, né? Ele vem com um tecido, com clorofórmio, coloca sobre o nariz dela, enquanto Guilhermina a esgana. Ela desmaia, ele rasga a roupa dela, ele morde o corpo dela, ele esfaqueia. Depois ele resolve colocar no baú, ela não cabe, e aí ele esquarteja. Ele esquarteja uma das pernas, ele tenta cortar a cabeça, só que não consegue a coluna vertebral, ele enrola, coloca neste baú que já estava preparado, abre o peito, puxa as tripas para fora, coloca cal, fecha e ali ele guarda. Mais tarde ele chama, e aí ele toma um banho e vai para uma festa.
Seria demais colocar aqui o que está sendo posto aqui por você. Lembra roteiro de novela de época das 6? Pois todo mundo me fala isso. Tive essa sensação. Infelizmente, a verdade, né, ou seja, os elementos dos acontecimentos parecem uma novela mas de época, mas não é tão época assim, né? Infelizmente, a gente está vindo de uma crescente de violência contra a mulher atualmente. Então, essa discussão que deveria ficar no século XIX, essa violência extrema, bárbara do século XIX, ainda acontece aqui. Se a gente for colocar numa pesquisa, a gente vai achar inúmeros casos onde um homem esfaqueia a sua companheira, esquarteja, bota num baú ou bota numa mala e enterra no quintal, que foi o que aconteceu também com o baú, com Mariquinhas. Ele enterra no quintal. Talvez o Visgueiro não tinha imaginado, e aí é o que entra a minha pesquisa, que alguém ia dar conta de uma prostituta, né? Porque quando ele vai tomar banho, vai para a festa, ele acreditava que ninguém ia procurar Mariquinhas. E ao longo da historiografia, se foca muito no crime, como se o delegado descobriu o crime. O delegado foi que enviou o Visgueiro para a corte, porque como ele era um desembargador, ele não poderia ser preso no Maranhão. E aí, mas tudo isso aconteceu porque houve mulheres que lutaram por Mariquinhas. Agora, a sua tese, ela destaca aí a atuação de mulheres, como você acabou de colocar, que na época foram fundamentais para investigar o desaparecimento de Mariquinhas e buscar aí justiça. Que mulheres são essas e de que forma elas se tornaram protagonistas dentro desse caso? Pois então, todo o plano do Visgueiro, ele talvez não imaginaria que ela tinha companheiras que lutavam com ela. Provavelmente da mesma situação de vulnerabilidade que ela se estava. Então, quando ela desaparece, que é em torno de 4 horas da tarde, a amiga que foi com ela ao sobrado volta para buscá-la. E aí o escravo da casa, que não estava na época, na hora do assassinato, diz que não, que ela nunca foi lá. Então, a partir daí, aquela mulher que se chama Teresa de Jesus Lacerda, ela começa a procurar por toda São Luís. Ela, a irmã de Mariquinhas, que também tinha ido, e o Visgueiro não deixa ela entrar. E aí ela começa a fazer uma rede de fofoca, vamos dizer assim. Foi a fofoca que começa pela busca da justiça. Então, perguntando por Mariquinhas. Aí elas vão até a mãe, que é Luísa Sebastiana, e junto com Teresa, Raimunda, que era a irmã de Mariquinhas, que provavelmente tinha menos de 12 anos, Luísa e as vizinhas e as outras companheiras de lida, elas começam a procurar em toda São Luís. E aí elas vão fazer uma vigília na frente da casa do desembargador até ele chegar. Elas enfrentam ele diz, e ele chega a um cúmulo do cinismo, diz assim: não, Mariquinhas não é um alfinete para me colocar numa gaveta, né? E ela estava literalmente dentro de um armário. No teu trabalho também há críticas a uma historiografia tradicional que tratou essa história como o crime do desembargador Pontes Visgueiro. Como é que essa perspectiva masculina marcou os registros sobre o caso e o que muda quando olhamos a partir das mulheres envolvidas nesse crime, nessa situação? O crime ele tem um outro diferencial. Ele é muito analisado do ponto de vista do jurídico, do direito. Porque é a primeira vez na história do Brasil que a gente tem um desembargador sendo julgado e condenado por um crime contra uma pessoa de classe inferior. Então, isso é inédito no Brasil. Então, para as faculdades de direitos da época, envolvia um processo de legislação. Até porque, alguns anos antes do crime, tinha entrado no novo Código Jurídico o foro privilegiado. Então, Visgueiro se aproveita deste foro privilegiado para não ser preso no Maranhão. Só quem podia julgar o Supremo Tribunal, né, que ficava na capital, que na época era o Rio de Janeiro. Então, esse elemento que faz com que Visgueiro seja julgado, não necessariamente por matar uma mulher, mas por sujar a magistratura. Não foi um simples assassinato, foi um assassinato com requintes de crueldade. A barbárie. São Luís, nessa época, era a Atenas brasileira, né? Era vista como um símbolo de civilidade. E vinha de São Luís, do símbolo de civilidade, um elemento de barbárie. Então, aquele contexto histórico era um contexto que se discutia muito mais um homem que deveria ser o símbolo de justiça
né? Num momento em que o império está começando a ruir, e ele mostra-se como um bárbaro. Então, ali a discussão foi mais ou menos por isso, e por isso a gente tinha que criminalizar, tinha que dar o exemplo. Então, a partir daí, a historiografia ela vai analisar muito mais esse elemento, é muito mais o visgueiro, o porquê que visgueiro, que era um símbolo de civilidade, era um juiz, né? Ele vai se sucumbir à barbárie. Aí nós temos todo um processo de revitimização por culpa da Mariquinhas, porque Mariquinhas era uma devassa, que Mariquinhas é que conseguiu virar a cabeça do homem. Até então, ele conhecer Mariquinha, ele era um homem exemplar, né? Então, a historiografia, infelizmente, ela começa sendo escrita por homens para homens, né? Então, não havia uma perspectiva de história das mulheres aí. O que é o diferencial da minha tese é que eu quero virar a chavinha, porque o crime do desembargador Pontes Visgueiro nada mais é do que o assassinato de Mariquinhas. Então, a ideia de mudar essa visão de como a historiografia fala do crime é extremamente importante, porque a gente vai colocar a vítima no protagonismo do que é a própria história dela. A imprensa teve algum papel dentro dessa situação? Como é que noticiou naquele período? Foi a primeira vez também, existe aí trabalhos que falam de uma espécie de viralização. Então, é a primeira vez também que algo que acontece em uma província, no Maranhão, vai aparecer em todos os jornais do Brasil. Todos os jornais do Brasil noticiam o crime. Inclusive, eu encontrei na pesquisa jornais de Lisboa noticiando o crime. Então, assim, a imprensa ela foi fundamental e ela foi muito rápida para a época, né? Então, a gente tem os jornais do Rio de Janeiro e os jornais do Pernambuco, principalmente de Recife, trazendo transcrições dos depoimentos. Então, o Jornal do Maranhão transcrevia os depoimentos na chefatura de polícia e mandavam para os outros jornais e era um processo de transcrição. Eu vejo que se não fosse a imprensa, talvez não teríamos um resultado assim, satisfatório, como a condenação dele. Entre aspas, passaria meio que batido. Passaria, até porque, para aquele momento, para que a gente está falando de uma sociedade escravocrata, né, do século XIX, patriarcal e branca. E todos os aspectos estavam lá no Visgueiro, né? E ele era um juiz. Então, a ideia, e isso faz com que o Supremo Tribunal diga que era preciso dar uma resposta para essa sociedade. A imprensa foi tão importante que até quadrinhos foram feitos. E aí eu acho isso muito interessante porque mais de 80% da população não sabiam ler, mas todo mundo sabe ler uma imagem. Então, quando o depoimento, o interrogatório do chefe de polícia cai na mão do jornalista e eles começam a destrinchar e a desenhar como poderia ter sido o crime, mesmo a população que não sabia ler já tinha uma imagem. Muitas caricaturas foram feitas de Visgueiro, mas sempre revitimizando a vítima. Muito bem, estamos conversando com Nila Michele Bastos Santos, doutora em História pela UEMA. Ela fala sobre a pesquisa que resultou no livro em quadrinhos Mariquinhas, Crime e Resistência Feminina na São Luís do Maranhão, de 1873, a partir da perspectiva da vítima e das mulheres que lutaram por justiça. Pedi para você mostrar a obra e quem quiser se interessar, está vendo agora neste momento e se interessar em adquirir, como é que faz? Bom, o livro, ele teve seu lançamento no Casarão, no Solar, né, da Terra Maria Firmina dos Reis, no dia 28. Ele vai estar na AMEI, no Sebo do Arteiro, e pode entrar em contato comigo, com os autores, tanto a autora do roteiro, que sou eu, quanto o desenhista, que é o Marcos Caldas, que foi o grande parceiro, que transformou o roteiro escrito em quadrinhos, né? Então, pelo Instagram, Marcos Caldas, ou pelo Instagram, Nila Michele, e você pode entrar em contato comigo, pode adquirir. Mas, quem está aqui em São Luís, pode adquirir no Sebo do Arteiro ou na Livraria AMEI.
Muito bem, então, voltando ao nosso bate-papo, em 2023, o assassinato de Mariquinhas chegou aí a 150 anos. Mesmo assim, essa história ainda não recebe a atenção devida que outras figuras históricas do Maranhão receberam, outras figuras importantes. Como é que você enxerga essa distância entre a lei, as comemorações oficiais e o reconhecimento efetivo da história de Mariquinhas? Pois é, em 2018, né, foi criado, a partir da Lei 10.969, né, 14 de dezembro de 2018, foi criado dia 14 de agosto como o Dia Maranhense de Combate à Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão. Né? Então, a gente ainda percebe, no dia 14 de agosto, várias manifestações da Casa da Mulher Maranhense, da Casa da Mulher Pedreirense, que eu sou de Pedreiras, né? Terra de João do Vale. Terra do João do Vale, exatamente. Então, a gente ainda vê em agosto algumas manifestações de grupos de auxílio às mulheres marcando a data. Mas esquecem de falar que por que foi o dia 14 de agosto? Foi o dia do assassinato de Mariquinhas, né? Então, assim, o que a gente tem? E quando falar, a lei diz, o dia 14 de agosto é escolhido, porque o termo de hoje foi um feminicídio. Infelizmente, não foi o primeiro feminicídio do Maranhão, né? Homens matando mulheres por elas serem mulheres. No Maranhão, a gente tem desde o início da colônia, né? Mas, embora a lei diga que o dia 14 de agosto marque o assassinato de Mariquinhas, fica bem aí. Então, quem foi Mariquinhas? Quem foi Maria da Conceição? Né? E aí, quando a gente vai para a historiografia, a gente acha uma infinidade de advogados, de juízes, de procuradores escrevendo sobre o crime da perspectiva do jurídico, da perspectiva, porque ele era sexagenário, porque ele foi condenado ou não, né? E esquece novamente as mulheres, né? Então é importante, né, marcar a lei, é importantíssima, mas não adianta a gente ter a lei fazendo uma homenagem que ninguém sabe. Então, é preciso resgatar a visão de Mariquinhas. Somos, de fato, ainda muitas Mariquinhas, Marielles, Marianas, né, que estão aí repetindo uma sina. A gente precisa acabar com essa sina. E eu acredito que acabar com a violência de gênero, acabar com esse processo, faz parte da educação. E aí a importância do livro. O livro mostra que, desde o século XIX, sempre houveram mulheres que se levantaram, que se juntaram em um processo de solidariedade para sobreviver. E a gente continua nisso. Mas a gente precisa educar os homens, porque são os homens que matam. Então, a gente precisa fazer com que esses homens entendam a história, não do ponto de vista deles, mas do ponto de vista nosso. Mariquinhas, braço, perna, corpo importante da história, com reconhecimento da FAPEMA, quando fomenta esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa, né? Na verdade, o livro, ele nasce a partir do fomento, né? Então, ele é fruto da minha pesquisa, minha tese. Inclusive, no livro, se quem quiser se aprofundar, eu deixo um QR Code bem aqui na apresentação, QR Code para a tese. A tese gera um produto, o meu produto também está disponível gratuitamente, é um produto, só que o produto ele é um protótipo, ele está em preto e branco. E aí, se não fosse o fomento da FAPEMA, ele não poderia estar aqui, bonito, assim, colorido, mais acessível aos nossos alunos, porque assim, ele é pensado para maiores de 14 anos, até porque tem uma história muito forte, né? Mas qualquer um pode acessar, como eu disse, parece um roteiro. Aqui já tem um roteiro, vamos vender para Netflix, para virar história. Né? Eu finalizo justamente com essa pergunta, se já tinha pensado em algo nesse sentido, algo no audiovisual. O roteiro que deu origem aos quadrinhos foi pensado e construído como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um filme, ele está todo pronto, né? Talvez futuros projetos, eu tenho uma amiga no IFMA que queria fazer um musical, mas a gente está aberto aí para negociações, para conversar, o roteiro está pronto, né? O storyboard está aqui, é o quadrinho, mas a ideia é a gente mudar a visão historiográfica, e para isso ela precisa alcançar, vamos dizer, caminhos nacionais, né? Nila Michele Bastos Santos, professora doutora da Universidade Estadual do Maranhão, parabéns pelas investigações, pelos estudos. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço e estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigada. Até o próximo programa.